Gente, eu acho que o título desse vídeo vai ficar muito canastrão. Vai ficar uma coisa tipo... A série de Sandman, de acordo com um fã. Ou uma coisa assim. Quer dizer, vocês estão vendo já sabem. Mas, eu sinto muito por isso. Eu acho que é só uma necessidade do fato do YouTube ser uma máquina sensacionalista, onde eu preciso chamar atenção sempre. E quando você faz vídeo de assim, crítica de série, review essas coisas, geralmente pra chamar atenção tem que apelar pra alguma coisa. Então teria que ser tipo... A série de Sandman é foda pra caralho, vai mudar sua vida, é incrível. Ou então, como destruíram Sandman, ficou uma merda, meu Deus. E esse vídeo não vai ser nenhum desses dois estilos, e então o que restaria seria fazer tipo, uau, a série de Sandman. Será que é boa? Esse tipo de estilo é uma merda, porque ninguém clica nessa merda. Youtubers que fazem títulos assim, tipo, totalmente panos frios, que não dizem nada. Gente, eu sei que é difícil ser criativo e tal, mas não dá esse tipo de título, é uma merda, ninguém clica. Enfim, saiu a série de Sandman na Netflix, tipo, caralho, pra mim isso é uma coisa um pouco bizarra, porque fazerem, assim, filme de Sandman, série de Sandman, qualquer adaptação de Sandman, era um negócio meio mítico, há, tipo, por anos e anos e anos e muitos anos. Pessoalmente, o Sandman do Neil Gaiman eu adoro, é um dos meus quadrinhos favoritos. É um dos quadrinhos favoritos de muita gente, na verdade. É tipo um top 5 quadrinhos modernos mais famosos de todos os tempos. Fácil. Então, eu não sei, finalmente sair uma adaptação de Sandman é um negócio especial e é um negócio que traz um certo escrutínio na hora de analisar. Então eu, como prezado fã, decidi que eu vou dar o meu take aqui no que eu achei nesses 10 episódios dessa primeira temporada da série. Inclusive eu tô fazendo esse vídeo sozinho, sem roteiro. Se ele ficar muito desconexo, eu sinto muito. E, enfim, pelo que eu vejo por aí, parece que a maioria das pessoas que estão assistindo a série agora, seja pessoas que eram fãs dos quadrinhos do Neil Gaiman, ou pessoas que estão entrando secas agora, não conheciam, só ouviram falar por aí, a maioria das pessoas eu vejo que tá gostando bastante. Pessoalmente, eu gostei, mas eu também tenho ressalvas. Mas também é bom lembrar que esse está sendo um vídeo da perspectiva de alguém que leu Sandman pela primeira vez com 13 anos e leu muitas vezes Sandman, especialmente esses primeiros arcos de Sandman são tipo, tão muito queimados na minha memória. Eu ainda reli tudo esse ano mais cedo, mas de qualquer forma essas primeiras 20 edições de Sandman, gente, eu já sei ela de trás pra frente. Então tenha em mente que eu venho com esse nível de familiaridade pra essa crítica. O que não quer dizer que eu também vou ser uma pessoa assim, tipo, que minha perspectiva de qualidade é simplesmente ter que ser absolutamente igual aos quadrinhos ou não. Eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de nuance nisso, né? Então a série de Sandman é uma série fiel aos quadrinhos de Sandman, no sentido de que ela de fato conta a história dos dois primeiros arcos da HQ, inclusive ao ponto que aproximadamente cada episódio de fato corresponde a uma ou às vezes duas edições do que rola no quadrinho. E é uma série bem produzida e feita com carinho e com pedigree, mas também eu não acho que ela é necessariamente tão especial quanto o quadrinho é. E nessa torrente de conteúdo sem parar em streaming que a gente tem hoje, eu não sei se ela necessariamente é um negócio tão diferentão assim. Eu acho que no fim das contas, só me adiantando um pouco, eu gostei da série, mas acho que a maior lição, se alguém tiver que tirar alguma lição desse vídeo, o maior conselho que eu posso dar a vocês que estão assistindo isso leiam Sandman. Tipo, vejam a série, mas principalmente, urgentemente, eu imploro, leiam Sandman. É tipo, 30 anos depois, o quadrinho continua muito bom, muito acessível, muito inteligente, muito sofisticado, muito charmoso. Não assista a série e pensa, ok, não preciso ler o quadrinho. Leia o quadrinho. Agora, eu tenho aqui essas edições definitivas que a Panini lançou. Essa foi a primeira edição que elas lançaram em 2010 ou 2011? 2010 eu comprei essa daqui. E desde então, atualmente, Sandman físico pra você comprar tá custando o olho do cu, basicamente, pra ser sincero, porque tudo nesse país tá custando o olho do cu, mas enfim. E eu sei que é uma coisa que, além de ser difícil de achar às vezes, de caro e tudo mais, muita gente não tem como gastar tanta coisa, e é meio bizarro que você tem que fazer um investimento de dinheiro tão grande pra ler uma história em quadrinhos, enquanto uma série multimilionária você pode assistir pagando uma mensalidade de R$20 na Netflix, eu sei. Então, pra eu ser justo nesse meu apelo de que eu quero que vocês leiam Sandman, e vocês não têm acesso a Sandman,
Baixem Sandman na internet. Leiam em scan. Em celular, em tablet, no computador mesmo. Leiam. Eu tô dizendo... pirateiem Sandman. O meu apelo maior nesse momento é que eu quero que as pessoas sejam expostas a esse quadrinho, que eu acho que é uma joia da cultura pop das últimas décadas. E eu acho que isso é o mais importante. E eu não vou ficar aqui chorando pelo dinheiro perdido da DC Comics ou da Panini. Então, é isso que eu tenho a dizer. Enfim. Mas então, de volta à série, no geral, eu gosto dos atores. Eu gosto muito do moço Tom Sturridge, que eles pegaram pra fazer o Sonho. Eu tinha até visto antes de sair a série muita gente reclamando que não tomou fé nele, porque... por motivos que eu simplesmente não entendi. De todos os personagens que você vai reclamar que escalaram um britânico magrelo, branquelo, esquisito, com cara de cu, eu acho que o Sonho não deveria ser um deles, porque isso é definitivamente ele, cara. Ele tem essa excelente voz que se imposta como o monarca dos sonhos e meio que um adolescente emo quando ele tá em outras circunstâncias, e ele tem essa ótima fisicalidade. Por mim ele tem muito a ver com o Sonho, mesmo que eu ainda sinta falta dos olhos de estrela pretos do quadrinho. Mas enfim, eu não necessariamente quero matar o coitado do moço usando lente que você não consegue ver porra nenhuma pra sempre. Então, tudo bem. Eu aceito isso como uma das mazelas da adaptação. Mas eu acho que a série tem uma identidade visual, por mim, pessoalmente, eu acho um pouco genérica. Eu não achei tão interessante assim. Os efeitos especiais são competentes e tem uns momentos maneiros, mas no geral eu acho que, eu não sei, eu acho que se você estivesse fazendo Sandman, uma adaptação de Sandman, eu pensaria logo de cara em como vai se parecer. Eu imaginaria que a pessoa teria que se inspirar um pouco em, sabe, em Terry Gilliam, se inspira em Tim Burton na época que prestava. Foda-se, se inspira até no David Lynch, sinceramente. Esse tipo de coisa. E eu não sei, a série pra mim parece mais um filme de fantasia dos últimos anos, não particularmente interessante. Parece um Harry Potter da época dirigida do David Yates, sabe? E especialmente quando eles estão adaptando o primeiro arco do Prelúdios e Noturnos, que é um arco que é especialmente no quadrinho muito gótico, muito uma coisa meio de terror, um throwback nesse terror old school, porque Sandman surgiu como, sabe, como consequência desse retorno dos quadrinhos de terror no final da Era de Bronze, porque eles relaxaram a censura do Comics Code Authority, então começou a ter esse monte de quadrinho de terror de volta. Teve o Monstro do Pântano, aí eventualmente o Alan Moore assumiu o Monstro do Pântano, fez um negócio muito sofisticado, porque era pra ser um gibi de terror sobre o Monstro do Pântano, e daí isso deu a luz ao Sandman, por consequência, algum tempo depois. Então, especialmente nesse começo de Sandman, tem muito esse legado desse terror, e esse terror gótico, e eu acho que, especialmente nesse começo, a série não faz muito jus a isso. Pessoalmente, assim, resumindo o que eu acho da série no geral, eu achei que os primeiros episódios eu tava meio esquisito com eles. Eu tava tipo... É uma adaptação das histórias dos quadrinhos, mas... eu não sei, eu achava que todos eles eu senti que eram histórias que funcionavam muito melhor como um quadrinho de 22 páginas de terror feito há 30 anos atrás, do que como essa série de alto orçamento da Netflix atualmente, em episódios de 1 hora inteira. Mas aí, à medida que foi indo, mais ou menos quando chegou mais no episódio do restaurante das 24 horas, eu comecei a me acostumar mais, eu acho que começou a ficar melhor, e eu acho que a adaptação começou a ficar melhor, e ao mesmo tempo, eu acho que eles começaram a adaptar um período do Sandman, depois, a partir da Casa das Bonecas, que as coisas ficam um pouquinho menos góticas e um pouco mais contemporâneas, mundanas, que eu acho que talvez tenha funcionado melhor nesse formato de série, sabe? Enfim. Mas, pra eu explicar melhor, eu gostaria muito de ter feito, assim, uma série de vlogs sobre cada episódio de Sandman, falando aos pouquinhos, sabe? Se a série tivesse sido lançada semanalmente, mas como a Netflix insiste nessa porra desse formato de lançar tudo de uma vez pra você maratonar, eu não tenho escolha, então tem que fazer tudo em um só vídeo. Então eu vou aqui meio que tentar falar um pouquinho de cada episódio na ordem, beleza? Então o primeiro episódio de Sandman, que corresponde à primeira edição de Sandman, certinha, a primeira edição de Sandman, ela é uma história interessante, ela é curiosa, porque ela é uma história que ela
é a introdução a esse universo, mas ela funciona muito como uma história de terror fechada. E apesar dela ser a nossa introdução ao sonho, ao nosso Morpheus, nosso Oneiros, nosso Kaiku, nosso sonho dos perpétuos, nosso Sandman, nosso Sandman, João Pestano, nosso protagonista de muitos nomes, apesar de introduzir ele, a gente vê pouco dele, porque a história, no geral, a captura dele é o mote principal da história, mas a gente vê tudo sobre os olhos dessa família dos Burgess, do Roderick Burgess, que tá na série sendo interpretado pelo Charles Dance, o nosso Tywin Lannister, e principalmente o filho dele, o Alex Burgess. O Roderick é esse mago que faz um ritual para poder capturar o que ele achava que seria a morte, mas ele acidentalmente captura o sonho no lugar. E no quadrinho ele passa 70 anos preso numa redoma de vidro, prisioneiro dessa família. E aqui na série isso tá estendido para 100 anos, porque o quadrinho se passava nos anos 80, no final dos anos 80, e agora a gente já tá em 2022. Então eles inventaram umas maracutaias para explicar como é que essa galera tá tão velha assim. Mas enfim, eu acho que comparado ao quadrinho, o episódio ele não me impressiona tanto assim, porque eu fico muito na mente nas coisas que estão sendo perdidas. Eu sei que é uma adaptação, mas nesse caso eu acho que foram muitas coisas sendo perdidas nessa adaptação e não o suficiente sendo ganho em troca. Não houve pra mim não houve a troca equivalente. Por exemplo, esse episódio me fez apreciar muito a riqueza de quantas coisas eles conseguem colocar nessa história, nesse quadrinho, mesmo sendo um gibi de 40 páginas, que esse é da primeira edição maior. Então a gente perde muito de toda a intriga ao longo dos anos, envolvendo não só a família, do pai e o filho dos Burgess, como também a relação dele com as outras pessoas, a mulher que vai ser a futura mãe do John Dee, o Senhor Destino vai ser depois, essa treta com outros funcionários, com outros parceiros, com o cara que tinha dado o livro de magia pra ele, e ao mesmo tempo a gente consegue ter essa visão muito boa, muito interessante do que está acontecendo com o mundo enquanto o sonho está sendo prisioneiro. A gente vê o que está rolando com gente na África, com gente nos Estados Unidos, com gente na Inglaterra. Tem vários personagens com as subtramas que você vai vendo o que está rolando. Como você está vendo o que está rolando com a chegada das 2 guerras mundiais também. E aqui na série, você só vê muito rapidinho a Unity Kincaid, por necessidade de que essa é uma personagem que no futuro vai ser importante mais pra temporada. Enquanto no quadrinho é um negócio muito interessante, porque você tá vendo toda essa riqueza e nem tudo que tá sendo feito é assim uma criação de mundo pra você estabelecer plots para o futuro, sabe? Muitas vezes é só pela riqueza da série em si. Então quando você vê mais pra frente no quadrinho, você descobre que a Unity Kincaid, que tinha passado décadas dormindo, na verdade, é a avó da Rose Walker. É muito satisfatório porque é só uma conexão de uma coisa que já era feita pela própria riqueza da série, pela própria riqueza da história. Enquanto nesse primeiro episódio da série eu acho que muita coisa tá com essa mentalidade de sala de roteirista de série atual. E tá todo mundo pensando, temos que conectar tudo, temos que pensar no que vai ser útil e o que não vai ser um payoff mais pra frente tem que ser cortado. E acima de tudo eu acho que muito nesse primeiro episódio falta o mistério e o terror da edição do quadrinho. Porque a gente vai no quadrinho, a gente vai meio que seco e sem saber qual é a premissa direito da história, o que vai rolar. E à medida que ele consegue capturar o sonho, a gente não sabe quem é o sonho ainda, a gente não sabe qual é dessa história. E lentamente vai se tornando mais claro, a gente vai recebendo as pistas do que está acontecendo. Quem é o sonho? Quem são os eternos? O que é o sonhar? Essas coisas todas, sabe? Enquanto na série, eu acho que logo de cara eles estão muito desesperados pra, tipo, com essa primeira cena, explicar logo o que é o sonhar, o que é o sonho, ter certeza de que absolutamente ninguém vai estar confuso. E eu acho que isso acontece muito na série toda, especialmente bem na Casa de Bonecas mais pra frente. Muitas coisas que são misteriosas, a gente só vai entendendo aos pouquinhos, à medida que a gente vai recebendo pistas nos quadrinhos. Aqui na série eu acho que eles estão sempre muito desesperados em explicar tudo. Estão com medo com que o espectador fique confuso a qualquer momento. E ao mesmo tempo eu sinto falta do elemento de terror. Especialmente, por exemplo, o final da história. O grande final, a gente via essa história dessa família tentando conseguir extorquir
o Morpheus pra conseguir o poder dele, e ele simplesmente ficando mudo e calado por 100 anos, e a gente vê essa família se tornando miserável por causa disso, e eventualmente o tempo vai passando, vão se passando as décadas e décadas e décadas, e eventualmente o Roderick Burgess pai, ele só morre de velhice muito miserável, e a gente vai vendo o Alex, então, nossa, ficando cada vez mais fudido. E aqui eu acho que passa, assim, muito rápido. Por exemplo, primeiro que a morte do Roderick Burgess ficou uma cena muito esquisita, onde o filho dele acidentalmente acha que ele bata a cabeça na redoma de vidro e ele morra, sabe? Me lembrou a morte do Asa Noturna no quadrinho de Injustice. Eu achei meio forçada, enquanto eu achava poética a morte dele simplesmente num piripaque morrendo de velho depois de décadas de frustração. E a partir daí a gente pula muito rápido direto do Alex como um jovem adulto pro Alex velhinho, sabe? A gente perde todo esse pedação. E finalmente, eu acho que falta o grande payoff de que quando o sonho consegue se libertar, primeiro, não é tão impactante porque eles já mostraram demais do sonho nesse primeiro episódio, antes dele se libertar, enquanto no quadrinho a gente tava vendo de fato quando ele aparece pro Alex no sonho dele. A gente tava vendo o sonho em toda a sua glória pela primeira vez, e a gente finalmente conseguia ver qual era desse personagem. E quando ele se vinga do Alex, ele faz um negócio muito interessante, muito bacana nos quadrinhos, que eu não tenho a menor ideia de por que não está aqui. Que ele condena o Alex ao eterno despertar. Que basicamente ele fica naquela coisa onde ele acorda de um sonho, aí ele pensa, nossa, que pesadelo. Aí ele percebe que tá num pesadelo ainda, e acontece uma coisa muito horrorosa, e ele acorda de novo. E ele fica nesse looping eterno. E eu acho um final muito, muito legal para essa história. E que finaliza essa primeira edição de Sandman com uma história forte, coesa, que funciona por si só, além de só a primeira edição de Sandman. Enquanto eu acho que a série tá só focada em ser o primeiro episódio de Sandman e construir um monte de coisa pro futuro de Sandman, ao invés de ser o melhor episódio sozinho, por si só. E o que é uma pena, porque Sandman prima muito por ser muito bom em contar histórias fechadas. É um dos grandes brilhos do quadrinho. E aí vem o segundo episódio do Sandman, que é o Anfitriões Imperfeitos, que é um título que não faz muito mais sentido na série, porque no quadrinho o sonho, ele literalmente passa a edição toda sendo o hóspede do Caim e o Abel, enquanto na série ele meio que só visita o Caim e Abel por 2 minutos, mas enfim. Nesse episódio, tanto no quadrinho quanto na série, o sonho ele retorna ao sonhar, ele descobre que o reino dele, dos sonhos, foi pro caralho nos anos de ausência dele, e ele vai visitar o Caim e Abel. E o Caim e Abel, e aí uma coisa interessante que eu quero falar da série, é o seguinte: Sandman é um quadrinho da DC. É um quadrinho da DC, geralmente até mais que conhecido como um quadrinho da Vertigo, que é o selo adulto da DC, que eles até criaram isso para distanciar do conceito da DC, mas nem existia Vertigo ainda quando o Sandman começou a ser publicado, foi só nos meados da publicação dele. E Sandman é um quadrinho da DC e se passa, de fato, no universo DC. Eles começaram a minimizar cada vez mais esses elementos dos outros personagens da DC aparecendo em Sandman, mas isso é muito especialmente presente nesse primeiro arco. E o Caim e o Abel, eles eram personagens da DC dos quadrinhos de terror, no caso da Casa de Mistério e a Casa dos Segredos, que eles serviam meio como hosts. Tipo nos Contos da Cripta, que você tem o dono da cripta, que é o esqueletinho lá, que é o host que sempre introduz as histórias. E o Caim e Abel eram meio que esses personagens, assim, eles tinham essa função. Mas aí eles apareceram depois em uma edição do Monstro do Pântano e foram reapropriados aqui em Sandman. Muita coisa em Sandman, dos personagens centrais de Sandman, são personagens que já existiam na DC, como o Caim e o Abel, o Lucian, o Matthew, o Corvo, antes de ser um Corvo, e a gente vai ter o Doutor Destino, enfim, o John Dee, o vilão, o outro Sandman que a gente vê mais pra frente, que é o Hector Hall, e a esposa dele, a Hipólita Hall, essa galera toda, eles eram todos personagens da DC que foram reinterpretados com personagens de Sandman, e é curioso porque hoje em dia, a maioria das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas que
que lê quadrinhos, provavelmente reconhece os personagens mais como personagens de Sandman do que qualquer outra coisa. Muita gente nem deve saber que eles eram personagens de outros quadrinhos. Mas a série, eu acho que ela quer limitar o máximo possível de conexão explícita com a DC. Tanto que eu acho que não só pelo ponto de vista de que é uma série da Netflix fazendo uma série da DC, e a DC é associada com a Warner, que é associada com a HBO Max, que é a concorrente direta, com o fato que as pessoas, eu acho que os próprios, o Neil Gaiman e os showrunners da série e tudo mais, eles não querem que as pessoas olhem pra série e vejam o logo da DC e associem a série a uma série de super-heróis, alguma coisa assim, porque a série realmente não é isso. Então, basicamente, a série tá tentando meio que limitar o máximo possível de conexões explícitas com a DC. E ao mesmo tempo o próprio logo da DC tá escondido só depois dos créditos finais da série, onde ninguém nem vai ver porque a maioria das pessoas já pula os créditos imediatamente e a Netflix tem toda essa palhaçada de pular os créditos automaticamente. Então eu acho muito provável que muita gente vai assistir essa série seca, gente que nunca ouviu falar em Sandman, não vai ter a menor ideia que tenha qualquer conexão com a DC ou qualquer coisa do tipo. Uma pessoa muito não ligada em quadrinhos talvez nem conecte que a Johanna Constantine, na verdade, é uma versão mulher do mesmo personagem do Keanu Reeves naquele filme, ou que o Lucifer, que a gente vê nessa série, tecnicamente é o mesmo Lucifer da série do Lucifer, porque são duas adaptações diferentes, não só do Lucifer da mitologia cristã, mas da mesma versão do Lucifer da DC Comics, como originalmente representado em Sandman. Mas enfim, isso é um outro episódio que eu ainda tava meio tipo... não sei. Eles dão mais ênfase pra explicar o Matthew, o Corvo, pra colocar ele mais cedo na história, o que é interessante, porque o Matthew é um personagem muito adorado, muito amável, mas ele só aparece no quadrinho a partir da Casa de Bonecas, mas é uma boa ideia você colocar ele mais cedo na história, até porque ele pode servir basicamente como sidekick do Sonho e ser um personagem para quem o Sonho vai explicar todas as coisas, isso é bacana. O Caim e Abel, eu achei que eles não foram tão engraçados quanto eles deveriam ser. Eles são personagens muito exuberantemente loucos no quadrinho, e enquanto ainda continua com aquela questão do Caim sempre acabar matando o Abel e o Abel sempre se levantar da morte, como é o lance deles, eu não sei, eu achei que tá um pouco sóbrio demais a apresentação deles. Enfim, a gente chega no terceiro episódio, que é o Dream a Little Dream of Me, por causa da música da Doris Day, e ele tem esse título porque no quadrinho tinha toda uma coisa meio recorrente, que ao longo de toda a história a gente ficava ouvindo várias músicas que tem a ver com sonho, ou Sandman, por exemplo, tipo... Sweet dreams are made of this. Ou então o Mr. Sandman, bring me a gift. Ou então o A candy called clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. E agora eu consigo pensar como eu realmente acho que eles deveriam ter esperado em David Lynch pra fazer essa série. Enfim, esse é um negócio que simplesmente não tá no episódio. Então, tecnicamente, esse é o segundo episódio seguido em que o título que eles tiram diretamente da edição do quadrinho não faz mais sentido na série. Enfim, foda-se. Essa história, originalmente, é a história onde o Sonho, que ele tá indo atrás dos seus artefatos dos seus artefatos mágicos que foram perdidos e que davam o seu poder, ele primeiro vai atrás da sua... Em português eles chamam a sua algibeira. É o saquinho de areia. É o saquinho de areia do João Pestana, tá? É o saquinho de areia dele. E ele basicamente vai atrás do Constantine, John Constantine, que, como vocês podem descobrir na série, se pronuncia John Constantine, que é uma coisa que eu descobri há algum tempo quando eu ouvi o audiobook de Sandman. Enfim, mas essa não é a coisa mais chamativa do episódio em termos de adaptação. A coisa mais chamativa do episódio é que o Constantine agora é uma mulher. E é a Jenna Coleman, minha querida Clarinha Oswald, de Doctor Who. É curioso porque eu acredito que o grande motivo... Assim, tem dois grandes motivos pela qual a série tomou essa decisão de transformar Constantine em mulher. É que, primeiramente, eu acho que Constantine é o personagem mais reconhecido do mainstream atualmente que aparece em Sandman em uma capacidade grande.
Eu acho que é o Constantine, o personagem mais conhecido. Constantine, além de ser um personagem muito querido de Hellblazer, o quadrinho mais, sabe, duradouro da Vertigo e tudo mais, é um personagem que as pessoas lembram muito do filme do Constantine. Teve a série do Constantine lá, que foi cancelada em uma temporada, mas depois o mesmo ator lá, o Matt Ryan, foi fazer parte do Legends of Tomorrow e apareceu nessas séries da CW também. É esperado que uma boa parte do grande público reconheça John Constantine, e a série não quer necessariamente se associar muito ao resto do universo da DC, como eu já disse. E eles não querem que as pessoas fiquem assistam Sandman e apareça o Constantine e eles pensem, peraí, quer dizer que o Batman existe nesse mundo? Ou comecem a pensar em um monte de coisa assim, sabe? E o segundo motivo pra fazer essa mudança é porque no quadrinho de Sandman esse não é o único Constantine que nós conhecemos. Nós também temos a Johanna Constantine do passado, de séculos atrás, que era uma ancestral do John Constantine e que é bastante importante no quadrinho. Ela aparece, a gente chega a ver ela em uma cena mais pra frente nessa temporada, e ela protagoniza algumas histórias de Sandman no futuro, especialmente uma história, uma edição muito importante, onde ela passaram na Revolução Francesa, onde quem leu sabe o que acontece e sabe o que é importante. Enfim, fazendo dessa forma de você colocar o Constantine do presente mulher, como já uma Johanna Constantine, você usa a mesma atriz para fazer a Constantine do passado. E assim você cria uma conexão mais fácil na cabeça das pessoas, sabe? Você usa essa lógica de Volta para o Futuro, onde o ancestral e o descendente tem a mesma cara e foda-se. E você consegue, talvez assim, apesar de tecnicamente essas duas Constantines serem personagens diferentes, você cria uma conexão emocional com ela, porque você já viu essa personagem no presente e aí depois está vendo ela no passado com a mesma atriz. Mas ainda assim, eu acho curioso que, no fim, essa Johanna Constantine do presente da Jenna Coleman tem muito mais elementos, assim, explícitos do Constantine, do John Constantine, de Hellblazer, dos quadrinhos, do que eu imaginei que teria, porque a série, no episódio, eles mostram vários flashbacks de coisas que aconteceram no passado dela, que são, basicamente, o arco de White Castle, no começo da run de Hellblazer, a primeira run de Hellblazer do Jamie Delano, que é essa coisa, esse trauma que o Constantine tem de um negócio que aconteceu no passado, envolvendo, enfim, demônios e bandas punks e uma certa garotinha sendo levada pro inferno, que no caso é a Astra. E a gente vê a Astra aqui, a gente vê o flashback do que aconteceu. E é uma coisa que não tá em Sandman, é um negócio que acontece em Hellblazer, sabe? Então, curiosamente, eles incorporaram, apesar de terem simplesmente mudado o gênero do Constantine, eles incorporaram coisas, pegaram coisas do quadrinho do Constantine e trouxeram pra esse episódio. Eu achei isso curioso, sabe? Enfim, outra coisa que eu sinto falta em termos de adaptação, que eu não gostei muito, é que a história envolve a algibeira do sonho indo parar em uma das ex-namoradas da Constantine, porque Constantine continua sendo bissexual independente do gênero, e essa ex-namorada, ela fica com a algibeira lá, e a areia transforma ela e basicamente destrói a mente e o corpo dela e a casa dela e, enfim, vira uma casa de terror. Primeiramente, eu sinto falta dos elementos de terror que tinham no quadrinho quando eles chegam na casa dela, que é um negócio que envolve um body horror, envolve um gore, envolve uma coisa mais criativa, e enquanto na série, de novo, eu acho a adaptação... Você só perdeu e não ganhou muito. É um pouco sem graça. E a outra coisa que eu acho que eles tentaram redimir a coitada da ex-namorada da Constantine o máximo possível e tornar ela simplesmente uma vítima inocente nisso tudo. É muito mais culpa da Constantine, que deixou o saco de areia na casa dela e isso fudeu com ela. Enquanto no quadrinho, na verdade, essa ex de Constantine era meio que tipo... Porque o Constantine, ele é um filho da puta. E ele namora pessoas filhas da puta. E essa namorada dele era meio filha da puta também. Então ela tinha roubado a algibeira dele. Mas ainda assim, a gente ainda assim sente pena dela. E o lance todo é que, tipo...
enquanto ela fica esse tempo todo necrosando e morgando lá na casa com a areia transformando ela, você cria todo um negócio de que é meio que uma droga. Ela tá lá com a areia como se ela fosse uma viciada em crack ou heroína, e ela tá basicamente morrendo de overdose. Isso é um negócio que era muito, muito apropriado, porque você tinha todo esse imaginário do universo de Hellblazer, que era esse imaginário dessa Inglaterra operária da época da Margaret Thatcher. Então todos os elementos de fantasia também estavam muito atrelados a essas questões sociais também. Entende? E na série eu acho que você só perde isso. Beleza, a gente não tá mais na Inglaterra da Margaret Thatcher, mas a gente tá mais na Inglaterra de uma série de televisão padrão, não particularmente tão viva assim, sabe? Especialmente, isso me bateu especialmente quando aparece a Mad Hattie, a Hattie Maluquete, que é aquela moça sem casa, a mulher sem casa imortal. E eu tava tão associada a ver a imagem dela nesse mundo rico e meio cru e visceral desses quadrinhos de invasão britânica dos anos 80, e ver essa personagem só caracterizada aí nas ruas de Londres de noite, tudo limpinho e meio estéreo, me fez perceber de novo o quanto eu gosto mais dessa história no quadrinho do que eu, de novo, gostei no episódio, sabe? Enfim, como eu falei, o meu sentimento foi meio esquisito assistindo os primeiros episódios, tendo os quadrinhos muito em mente. Então, se por acaso parece que as coisas mudaram entre um segundo atrás e agora, porque no período que rolou entre o último corte e esse take que vocês estão vendo aqui, eu tive que sair, fazer live, fazer um monte de coisa. Aí eu voltei pra casa e eu basicamente tô aqui de volta pra terminar de gravar o vlog de Sandman, então é isso. Aliás, nesse meio tempo eu acho que eu meio que percebi que, se eu não me engano, eu acho que eu falei o nome do arco do Constantine errado, né? Porque o lugar onde dá todas as merdas lá com a Astra e tudo mais é Newcastle, mas eu acho que eu chamei de White Castle, alguma coisa assim, porque eu acho que eu tinha Whitechapel na cabeça, que é onde rolou o Jack o Estripador. Enfim, de volta. A gente tem agora o episódio 4 de Uma Esperança no Inferno, que é basicamente o primeiro episódio que a gente vai ter o Lúcifer, né? E o sonho indo pro inferno. Mas não é só isso. Dessa vez esse episódio, ele claramente tem duas edições que ele tá adaptando. Ele tá adaptando a edição 4, que é do Sonho no Inferno, mas ele também tá adaptando a edição 5, que a edição 5 já começa a focar na terceira parte desse arco, que é quando envolve o Doutor Destino, mas não o Doutor Destino da Marvel, e não o outro Senhor Destino da DC, o Dr. Destiny, que aqui eles nunca chamam dessa forma, ele é só o John Dee, que é o nome real dele. E eles já estavam mostrando bastante dele esse tempo todo, mostrando o que tá rolando. Na série já estavam mostrando bastante dele esse tempo todo, o que tá rolando com ele, com a mãe e tudo mais. O que eu acho curioso é que esse personagem, o John Dee, ele era, nos quadrinhos, assim, um super vilão da DC, sabe, um super vilão como já foi visto muitas vezes, e que vem nessa lógica, né, do começo de Sandman, de usar muita coisa estabelecida da DC. Aqui eles tentam tirar todos os excessos que remetem ao passado dele como super vilão, aí ao invés dele é só meio que um maluco que matou muita gente. Inclusive, acho que talvez a forma mais popular de encontrar eles, eu não sei se vocês se lembram, mas se vocês gostavam do desenho da Liga da Justiça, esse personagem ele foi vilão de um episódio duplo, acho que na segunda temporada, que é o cara que controla os sonhos, e é um episódio que acaba sendo mais sobre o Batman e sabe, ele prende a Liga da Justiça toda em sonhos muito loucos, e no final o Batman tem que fazer um intensivão de não dormir, se entupir de café pra derrotar ele. Então, se vocês estão curiosos, é o mesmo personagem. Mas enfim, continuando um pouquinho sobre o John Dee, ele é um personagem que nos quadrinhos, ele tem essa figura muito decrépita, ele é quase um esqueleto humano vivo, de tanto que ele se afundou usando os poderes, que na verdade a gente revela que só foram os poderes do sonho e do sonhar que deram ele esses poderes, mas na série ele tem uma aparência muito mais humana, mesmo que esquisita. Mas o que salva muito pra mim nessa questão, pra não sentir que tô perdendo muito em comparação aos quadrinhos, é que eles contrataram o David Thewlis pra fazer ele. É um puta ator britânico que fez coisa pra caralho. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, reconhece mais ele como o Professor Lupin de Harry Potter, mas ele tá aqui como John Dee e ele é muito bom. O elenco todo dessa série tá muito bom, mas eu acho que ele talvez seja
o MVP pra mim, talvez seja minha performance favorita de todas, porque ele consegue ser tão macabro e tão medonho, ao mesmo tempo que ele parece tão sincero e tão frágil. Então, é alguém que claramente é um psicopata, mas ao mesmo tempo você meio que sente pena dele, mas ao mesmo tempo você tem medo dele, porque você sabe que ele é extremamente perigoso. Ele tá... Eu achei excelente ele nessa série. E aí, então, uma boa parte, assim, nesse episódio, enquanto a gente alterna entre o que tá rolando com... no Inferno com Sonho, a gente vai ver essas coisas da edição 5, que basicamente é uma boa porque a edição 5 de Sandman, ela se alterna entre duas coisas, o que tá rolando com o John Dee, enquanto ele acabou de escapar do Asilo Arkham nos quadrinhos, né, aqui é só um lugar mais genérico, mas lá é o Asilo Arkham, ele escapa e pega carona com essa mulher, então vira uma espécie de a morte perde carona dele com essa mulher no carro. Inclusive na série a mulher se deu muito melhor do que no quadrinho, não termina as coisas bem pra ela no quadrinho. Enfim, parte dessa edição é isso, e a outra parte envolve o Sonho já indo atrás de onde tá o Rubi do poder dele, que é o que o John Dee também tá indo atrás. Só que pra isso, nessa parte, envolve um monte de coisa dele indo atrás de gente da Liga da Justiça na época. Ele encontra o Caçador de Marte, ele encontra o Senhor Milagre. Ou seja, ele encontra essas coisas muito, muito super-herói da DC que obviamente não iam estar nessa série. Obviamente não ia ter nada disso. A série não tá nem querendo usar o Constantine como a gente conhece, quanto mais meter, sabe, o John Jones. Então o estúdio ficou de fora. Então fica muito prático você reaproveitar essa parte do John Dee, que é o que não fica de fora, em outro episódio. Aí você aproveita e não estoura o orçamento do episódio, fazendo o episódio inteiro no inferno e com efeitos especiais que são caros. E você consegue filmar uma parte que é basicamente, sabe, cenas do John Dee, do David Thewlis e a outra atriz num carro, que é barato de fazer. Então é prático por um ponto de vista de produção. Mas essa parte que eu mais gostei do episódio, de resto, na parte do sonho no inferno mesmo, no geral, assim, segue, assim, fielmente o que tá rolando no quadrinho. E aí o sonho, ele encontra Lúcifer, e o Lúcifer aqui, ele tá interpretado pela nossa querida Gwendoline Christie, Brienne de Game of Thrones, e eu tenho muita certeza, assim, muita certeza, que quando tava rolando o processo de escalação da série, estavam discutindo, que rolou o diálogo do tipo, ok, gente, quem pode ser o Lúcifer? Tilda Swinton. A gente consegue pegar a Tilda Swinton? Aí eles ligaram pra Tilda Swinton. Tilda, tu pode? Não pode. Tá bom. Aí eles pensaram na Gwendoline Christie. Eu tenho muita certeza que isso rolou. Eu tenho muita certeza que esse papo rolou, porque na primeira aparição do Lúcifer no quadrinho, ele é meio inspirado no David Bowie, mas ele não é uma figura muito andrógena. À medida que vem as próximas aparições do Lúcifer, na Estação das Brumas, depois no próprio quadrinho do Lúcifer e tal, ele já tem uma aparência mais tradicionalmente masculina, mas na primeira aparição não só ele parece o David Bowie, como por consequência, ele também parece muito a Tilda Swinton. Então eu tenho certeza que rolou essa conversa nos bastidores de Sandman. Não que isso tenha nada a ver com nada. Mas enfim, o que me decepciona nesse episódio é justamente como eles lidaram com a cena mais famosa do quadrinho do sonho indo pro inferno pela primeira vez. Que ele tá indo lá em busca do capacete dele, que foi parar nas mãos de um demônio no inferno. E quando ele encontra esse demônio, pra ele conseguir reaver o capacete, ele precisa desafiar ele pra um duelo. E o duelo é meio que um jogo de lógica. Basicamente é o jogo mais antigo, de acordo com ele. Que cada oponente escolhe ser uma entidade e o próximo oponente escolhe alguma coisa que vai derrotar essa entidade e outra coisa que derrota essa entidade. Então, começa com um lobo, depois escolhe um caçador que mata o lobo, depois uma cobra que mata o cavalo do caçador, depois vai escalando até virar, sabe, bactérias e a supernova, fim da vida, antivida e, enfim, por fim é a esperança, que é como o sonho ganha. Só que então, ok, o que acontece, assim, uma mudança que eles fazem na série é que, ao invés do sonho enfrentar esse demônio, o Coronzon, ele enfrenta diretamente Lúcifer, que é apontado como campeão por parte do Coronzon. O que faz sentido, no sentido de que esse é um episódio que eles querem dar destaque pro Lúcifer e pra Gwendoline Christie. Então faz sentido que esse duelo seja do sonho com o Lúcifer diretamente. Beleza. Mas, assim, o jeito que eles escolheram adaptar o duelo em si
Eu achei uma merda. Eu achei, sinceramente, a cena que eu mais desgostei da temporada inteira, o duelo. Eu achei que ficou péssimo. Porque o que era interessante muito nesse duelo na HQ é que ele subverte essas expectativas, no sentido de que eles te dão a entender que vai ser esse grande duelo dramático, e do nada eles estão num clube de stand-up e o sonho tá de paletó e chapéu. É uma cena charmosa, é uma cena engraçada, é uma cena espirituosa. No final, ela é uma cena memorável porque ela tem a consciência de que ela é só uma anedota interessante e divertida. Mas aqui na série, eu não sei se é porque essa cena se tornou assim bastante memorável e muito bem lembrada. Eu acho que não tem ninguém que eu acho que não tem ninguém que leu essa edição de Sandman e não se lembra dessa cena. Eles basicamente decidiram entupir a cena de alta importância e pretensão, e ficou um negócio brega pra caralho, que tá implorando o seu aplauso, sabe? O sonho no quadrinho, quando ele fala a cartada final, checkmate da esperança, é basicamente um mic drop. O Coronzoni tá tirando onda. Ele fez a supernova e o sonho tá cobrindo o rosto dele com o chapéu, porque ele tá cego, mas ele tá meio indiferente. E aí ele manda um negócio da antivida, se achando pra caralho. E o sonho só chega no microfone e manda: eu sou a esperança. E aí ele fica sem palavras e perde. É introspectivo, mas engraçado também. E aqui é essa cena, assim, melodramática do sonho caído no chão, porque ele sente todos os ferimentos. E o Matthew aparece: não, sonho, você não pode desistir. E aí ele se levanta e fala: eu sou a esperança. E a música, tão, 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 e todo mundo: oh não. E a série basicamente: vai, essa não foi a cena mais incrível que você não viu? Bata palmas, bata palmas. Eu achei uma merda. Odiei. Foi da minha salva de Sandman, gostei de muita coisa, gostei da série no geral. Odiei essa cena, é a pior cena da temporada inteira pra mim, de longe. E é fora também, porque eu acho que isso acabou me deixando não muito impressionado com o Lucifer da Gwendoline Christie, que o visual dela é muito bom, mas eu não achei tão particularmente assim chamativo. Eu acho que no mínimo eu vou reservar mais julgamentos pra quando tiver uma segunda temporada e eles forem fazer a Estação das Brumas, e quando a Gwendoline Christie tiver que falar todas as falas mais memoráveis do Lucifer na Estação das Brumas, eu espero sentir assim um pouco mais, porque pelo que ela parece aqui, ela é fisicamente interessante pro papel, mas eu acho que não me cativou tanto assim, no fim das contas. Eu não sei se é só porque eu fiquei tão frustrado com essa cena. Enfim, aí o episódio 5, ele mete, assim, a edição 6 e 7. São 6 e 7. É um episódio que eu tava muito curioso pra ver como ficaria, porque é o episódio das 24 horas, que no quadrinho é uma edição, assim, é a edição mais abertamente terror que a gente tem em Sandman até agora, e uma das mais memoráveis no geral, onde basicamente o conceito é que o Dr. Destino, John Dee, que depois de conseguir o Rubi do sonho, e o sonho tá desacordado, porque ele não sabia que o Rubi basicamente tinha virado uma armadilha, que quando ele tentasse usar ele ia, sabe, ficar desacordado. O John Dee tá na possessão do Rubi do sonho, então ele tem os poderes de um deus, basicamente, e ele vai atacar o terror. Ele entra num desses restaurantes americanos de lanchonete, sabe, de beira de estrada. Ele senta, tem uma galera lá, a galera que tá trabalhando lá, a galera que tá comendo lá e tudo mais. E ele vai manter as pessoas por 24 horas aí, e ele vai só enlouquecer essas pessoas pra caralho com os poderes do Rubi. Vai pirar foda a cabeça delas. Não só as pessoas que estão por aí, mas assim, pelo mundo todo. Ele tá causando mais shockwaves no mundo todo, que as pessoas estão ficando surtadas pra caralho e fazendo umas atrocidades. Então, esse episódio, eu acho que, do jeito que ele tá, ele é uma adaptação, assim, menos literal, especialmente comparado aos outros episódios. Ele pega o mesmo conceito, mas ele conta de uma outra forma, até porque o quadrinho ele depende muito da narração em terceira pessoa, então é uma história que está muito envolvida na prosa, além de só os quadrinhos. Ela tem um tom meio de um conto, de uma antologia de terror, sabe? Mas aqui então a gente tá aí pra um caminho mais cinematográfico, onde não pode ser um narrador explicando o que vai acontecer. E isso é interessante. Então ele começa muito bem, sabe? Estabelecendo todos esses personagens. E o John Dee, de certa forma, eu tenho a impressão, do jeito que eles estão, ele tá menos, assim, abertamente sádico, mas ainda assim é um pouquinho assim, mas ele tem mais uns
ele tá mais complexado com questões de verdade, de mentiras, porque na série ele é filho do Roderick Burgess lá do começo, que é uma coisa que não é, que se não me engano não tem no quadrinho. Ele é filho da ex-amante dele, ou era uma ex-amante do parceiro dele, enfim, nem lembro mais. Mora da Shari não era filho do Roderick Burgess no quadrinho, mas aqui isso cria toda uma relação onde ele tem com a mãe dele, que ele ressente as mentiras, ele ressente que ele não sabia as coisas. Então o que ele quer é trazer essa verdade pro mundo, acabar com as mentiras e sabe, causar e fazer com que as pessoas vivam através de uma sinceridade brutal, onde as pessoas vão falar verdades desconfortáveis, vão falar verdades que vão machucar as pessoas, ou vão se entregar aos seus desejos mais profundamente perturbados ou inconvenientes ou vergonhosos. Então essa primeira parte do episódio vai se construindo muito aos pouquinhos, bem devagar, e é bem interessante. O que eu talvez me ressinta um pouco, que eu acho que sinto falta, é que uma vez que as coisas começam a ficar de fato horríveis e trágicas e completamente perturbadoras, eu acho que a série se acelera demais, sabe? Ela passa tanto tempo na construção, e quando as pessoas estão começando a ficar piradas fodas de verdade, ao ponto de não só fazer um surubão muito louco, quanto matarem uns aos outros e coisas assim, eu acho que a série, assim que acabou de engrenar, as coisas acabam muito rápido. Você piscou e já tá todo mundo morto. Eu acho que no geral a série de Sandman tá um pouco assustada de se entregar plenamente ao terror. Ainda tem os elementos de terror, mas eu sinto que ela não queria deixar um espectador médio muito perturbado das ideias. O conceito do quadrinho é que são 24 horas que eles passam lá. E uma vez que as coisas começam a ficar muito surtadas, a cada hora que vai passando, o John Dee enlouquece eles de alguma forma diferente. E ao mesmo tempo a gente vai vendo o que tá acontecendo na televisão, o que tá acontecendo no resto do mundo. E tá um show de horrores do planeta, apresentador de programa infantil se matando ao vivo. Tá cara sem teto arrancando a cabeça do cachorro. Tá um negócio assim, completamente ensandecido e infernal. E a série, acho que, sabe, eles ainda mantiveram a Beth enfiando os utensílios nos olhos, mas esse ainda assim foi o máximo que eles fizeram, foi o grande finale. Eu acho que, eu não sei, podiam ter perturbado. Pessoalmente, eu acho que podiam ter perturbado o espectador médio da Netflix um pouquinho mais de terror psicótico. E enfim, aí a outra parte do episódio, que no final acabou sendo mais que os últimos 15 minutos finais, acaba sendo o confronto do sonho, que finalmente chegou até o restaurante, com o John Dee. E é de boa, eu ainda gosto de ter visto aquela cena final onde o John Dee ele acaba destruindo o Ruby, tentando matar o sonho, e ele acha que ele conseguiu destruir tudo, ele tá num limbo, no branco, e aí à medida que vai se desaproximando a gente percebe que ele tá na mão gigante do sonho. Foi bacana ver essa cena em live action, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu acho que todas as cenas de sonho em Sandman poderiam ser muito mais experimentais e muito mais oníricas do que elas são nessa série, sabe? Pra mim, a cena de sonho tem muito uma vibe de uma série de fantasia padrão, genérica, sabe? Como eu falei, parece Harry Potter dirigido pelo David Yates. Enquanto nos quadrinhos, quando eles fazem tantas essas cenas de sonho, não só essa parte não só nesse confronto com o John Dee, mas depois na casa de bonecas com os outros personagens e antes, enfim, por toda parte, eles usam tanto a mídia dos quadrinhos para experimentar com colagens, para experimentar com a diagramação da página, para mudar o estilo da arte, mudar o estilo da fonte, mudar a forma de você colocar o texto. Eles experimentam tanto, e enquanto, assim, você pode dizer que a adaptação na série é uma adaptação, assim, fiel no sentido de representar o conteúdo que está nessa cena de sonho, ela não se esforça muito para tentar reproduzir a forma, sabe? Tanta coisa igualmente onírica que você poderia fazer no audiovisual. Porra, é sério que você não vai nem pensar em tentar se inspirar num David Lynchzinho básico, gente? Alguma coisa assim? Enfim. Mas enfim, aí o episódio 6 é um episódio que de novo representa
2 edições do quadrinho, e são 2 edições que são claramente 2 histórias separadas. E é muito claro isso no episódio. A primeira metade, a gente tem essa primeira aparição da morte, que é esse grande bate-papo do sonho com a morte, e a segunda metade do episódio é a história da relação do sonho com o Rob Gadling, que é esse cara que ele deixou pra uma aposta que ele seja imortal pra ver até quando ele aguenta. E aí, como na verdade a gente acabou, de fato, o primeiro arco de Sandman no último episódio, agora então a gente pode ser um pouco exposto a uma outra coisa muito chamativa do quadrinho, é que Sandman, ele realmente foca muito assim em histórias fechadas e isoladas. Inclusive, talvez muitas das coisas mais memoráveis de Sandman são assim. São histórias, assim, muito boas, muito criativas, mas que se encaixaram perfeitamente em 20 páginas de gibi. E se você for tentar, assim, esticar essas histórias pra um episódio inteiro de 1 hora e 40 minutos, vai ser meio que só uma encheção de linguiça. Então, eu até fico curioso como é que eles vão fazer isso no futuro, porque nesse episódio, na real, são 2 episódios em um, sabe? E eles até encontram no diálogo um certo link pra fazer de uma parte da história pra outra. Mas assim, poderia ser tecnicamente, assim, 2 episódios separados de 20 minutos cada um. O lance é que eu acho que o contrato, quando você faz essas séries pra Netflix, você tem um contrato que você tem que ter um número específico de episódios. Não pode ter, tipo, 11 episódios e 2 deles, na verdade, tem metade da duração de um. Você tem que ter 10 episódios, que tem que ter, apesar de não ter que ser uma duração tão específica quanto uma série de TV de verdade, você tem que ter uma certa duração. Então, eu imagino que tenha muito a ver com isso, mas eu fico curioso pra como é que eles vão fazer isso no futuro, se eles ainda vão mesclar histórias famosas de Sandman em um episódio só. Eu não sei, eu fico curioso como é que vai ser na segunda temporada. Se você vai estar vendo um episódio, metade do episódio é sobre os gatinhos se unindo pra tentar sonhar um mundo onde eles são a raça dominante, e aí outra metade do episódio é sobre o Shakespeare apresentando os sonhos de uma noite de verão pras fadas, sabe? Vai ser uma loucura do caralho. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eles não podem ignorar se eles estão dedicados em fazer uma adaptação assim, digna de Sandman, porque essas histórias são muito fundamentais pra Sandman e são uma das coisas mais memoráveis. Mas enfim, o que eu acho interessante nesse episódio é que as 2 edições que ele tá adaptando são 2 edições que se encaixam muito facilmente pro audiovisual. Eu acho que esse episódio com a adaptação mais literal de todos da temporada. É o que eles mais usam os diálogos quase verbatim. E que faz sentido, porque são 2 episódios onde o escopo da ação é muito limitado. No geral, uma parte é só o sonho e a morte caminhando, conversando, e a morte vai fazendo o serviço dela enquanto isso. Não tem nada de muito exuberante. E a outra parte do Rob Gadling também é só o sonho e o Rob Gadling se encontrando a cada século na mesma taverna. Então você só precisa mudar os figurinos e um pouquinho do cenário e coisas assim. Do jeito que a história é escrita nos quadrinhos, você podia basicamente pegar os diálogos dos quadrinhos e encenar essas histórias no palco. Então traduz com muita tranquilidade esse episódio. E claro, eu acho que eu preciso mencionar, da polêmica idiota em relação à escalação da morte, porque eles pegaram, enfim, uma atriz negra pra ser a Morte, e a Morte é a personagem mais icônica de Sandman, e foram muitos e muitos anos de garotas brancas fazendo cosplay da Morte com uma certa maquiagem. Então, é uma iconografia muito forte em Sandman, e eu acho que ver uma mulher negra fazendo esse papel deixa uma certa parcela patética do público muito consternada. Mas não, tudo bem, porque ela é uma atriz muito fofa e ela transmite esse conceito da morte de Sandman, que diferente de uma morte ameaçadora ou macabra ou sinistra, como geralmente é vista ao longo de tantos elementos de mitologia e fantasia e ficção, ela é essa morte extremamente doce e divertida e fofa, que tá lá pra você na sua hora que você mais necessita, na hora que todos nós vamos ter, quando nós, enfim, vamos passar dessa pra melhor. Então é um episódio muito fofo, muito emocionante de se assistir, muito bonitinho. Tanto nessa parte quanto na outra parte, porque a história dos Homens de Boa Fortuna, do Rob Gadling, é interessante porque ela já mostra também
esse negócio de Sandman, que é essa fixação do Neil Gaiman com uma fantasia clássica, com essa história de folclore e contos de fada, mas aqui é reimaginada não só para um ambiente moderno, mas para uma mentalidade mais moderna. Porque ela brinca com as nossas expectativas. Porque começa essa história e você vê esse cara, o Rob Gadlin, se vangloriando que se ele pudesse, ele poderia viver pra sempre. E aí o sonho e a morte decidem fazer esse joguinho só por diversão, de deixar ele viver pra sempre. E a cada 100 anos eles vão se encontrar, o sonho e o Rob Gadlin, na mesma taverna. E eles vão discutir e vai decidir se ele quer continuar vivendo ou não. E você cria, porra... A gente meio que já tá meio sabido com esse tipo de história. A gente sabe que vai rolar. Eventualmente é uma fábula sobre a importância do fato de que tudo é finito e uma hora todos nós vamos morrer e temos que aceitar isso. Uma hora esse cara ele vai sentir a dor no fato de que ele nunca morre, mas todo mundo em volta dele morre. E ao mesmo tempo, se ele estiver passando por um bom momento da vida dele, ótimo. Mas se ele estiver na merda, ele só vai conseguir se fuder cada vez mais e mais e mais, e ele não vai conseguir morrer. Mas a história acaba não indo pra esse caminho. Pelo contrário, a gente vê que o Rob Gadlin, ele tem muito pelo que viver. É alguém que, tipo... Se ele pode viver para sempre, ele vai aproveitar a vida eterna dele. E não importa em que época ele esteja, ele vai continuar sendo um homem de seus tempos. Então ele sempre pode aprender coisas novas, mas ele sempre vai achar novos erros para cometer. E aí o que a gente descobre o tempo todo é que na verdade essa história não é sobre o Rob Gadlin. A história é sobre o sonho, que não é tanto o Mephistófeles intocável como a gente é levado a crer que ele era, ou como ele gostaria de pensar que ele era. Na verdade, essa é uma grande história como na verdade ele só precisa de um amigo. E acaba sendo muito bonitinho, e acaba sendo isso, na verdade é uma história sobre como o sonho no fim, por mais que ele tenha todos os poderes dele, todo esse escopo dele e essa vida infinita dele, ele ainda é um cara que precisa de um brother. E ele tem um brother dele que ele bebe um chopp a cada 100 anos. Isso é muito, muito fofo e adorável. Sandman tem muita coisa fofa assim também. Agora, pra gente não ficar aqui pra sempre, vamos falar, do episódio 7 ao episódio 10... Eles vão contar o segundo arco do Sandman, que é a Casa de Bonecas. Assim, diferente do primeiro arco, do Prelúdios Noturnos, que tem uma estrutura bem episódica, você sabe, tem um prólogo que serve como primeiro ato, e aí o sonho precisa voltar, aí depois ele precisa ir em 3 aventuras diferentes pra conseguir o que ele precisa. Então, você separa isso tanto em formato de edições como em formato de episódios muito tranquilamente. A Casa de Bonecas, eles mudaram muita coisa. No geral, os episódios têm todos os elementos que tem na Casa de Bonecas, mas o jeito que eles fazem tá bem diferente. O lance com esse arco é o seguinte... talvez até seja um pouco curioso como isso acontece do nada na série, porque você não tem essa separação clara de um volume pra outro, de um arco pra outro, como você tem no quadrinho, porque é tudo uma grande temporada. Mas que é um pouco curioso, porque a Casa de Bonecas já mostra um pouco como o Sandman pode ter um escopo muito maior do que a gente está imaginando, pelo fato de que o sonho, ele não é, ele tem um papel mais coadjuvante nesse arco. E do nada a gente tem uma outra protagonista pra esse arco, que é a Rose Walker. E o lance com essa personagem que ela é a neta de uma das personagens que a gente viu lá na primeira edição, no caso do primeiro episódio aqui, que era a Unity Kincaid, que era a garotinha que tinha acabado de entrar num coma por décadas por causa da ausência do sonho e essa doença do sonho que se espalhou pelo mundo. E ela é a neta dela. A Unity Kincaid teve uma filha enquanto ela estava dormindo esses anos todos. No quadrinho, é porque ela foi estuprada na instituição onde ela estava. E na série virou uma outra coisa. Virou porque aparentemente ela teve filho com o desejo nos sonhos dela, que é diferente. A não ser que eu esteja esquecido de algum detalhe que, não sei, tenha me esquecido, mas a Rose não tem nenhuma descendência dos Eternos no quadrinho, mas enfim. Eu não sei se foi feito pra explicar mais por que a Rose é do jeito que ela é, ou se foi só pra não ter que trazer o tópico de estupro pra série. Apesar de eu achar que isso tá no gibi de uma forma bem sutil e não apelativa ou de mau gosto, mas tudo bem. A Rose é a neta da Unity Kincaid. Aliás, perdão, na série ela é a bisneta da Unity Kincaid, porque se passou há mais tempo, né? Lembrando que no quadrinho o Sonho passou 70 anos preso e na série ele passou 100 anos pra poder ele parar em 2022 ao invés de 1988. E o lance da Rose também é que ela tem esse irmãozinho mais novo, que era o Jed, que ela não vê a
muitos anos por causa do divórcio dos pais. Então o irmão ficou com o pai e ela ficou com a mãe, e aí eles foram para caminhos diferentes, se mudaram. E aí basicamente a história, na essência, é a busca dela para tentar reencontrar o irmão. Mas também ao mesmo tempo tá uma merda, porque a Rose, sem que ela saiba, ela é um vórtice, que é um negócio que se gera espontaneamente de tantos e tantos anos, que é esse fenômeno que destrói a coerência e a estrutura do sonhar. Então, eu acho que o lance da Casa de Bonecas, do quadrinho, é assim: a Casa de Bonecas, o gibi, o arco, ele tem 1 milhão de ideias nos quadrinhos, várias tramas, várias coisas, muita coisa acontece na Casa de Bonecas, mas elas estão muito tangencialmente conectadas. Então é mais como se fosse esse universo de alguns personagens e uma porranca de coisas tá acontecendo com eles, mas meio que tá todas elas acontecendo ao mesmo tempo e elas não têm necessariamente uma coisa tem muito a ver com a outra, e é mais uma sucessão de coincidências acontecendo. É uma estrutura muito doida. Então a Rose é o vórtice. Isso tem a ver com o lance da avó dela, mas ao mesmo tempo ela tem esse irmão perdido, e esse irmão perdido por acaso tá sendo refém de alguns pesadelos escapados do sonhar. E ao mesmo tempo você tem o Corinthians, que tá vagando por aí, é a convenção de serial killers, e eles vão dar de cara na convenção de serial killers, e a Rose vai encontrar o Gilbert, que é outro sonho também, do sonhar, mas é meio que por acaso também. A Casa de Bonecas nos quadrinhos é uma história onde coisas acontecem. Um negócio acontece, depois um outro negócio acontece, depois um outro negócio acontece, depois outro negócio acontece, e a história acaba. Então, o que eles fizeram muito na adaptação foi tentar tornar essa uma história muito mais amarrada, fazer com que tudo faça mais sentido e nada seja tão por acaso. E ao mesmo tempo, desde o começo da temporada, eles estão tentando fazer esse esforcinho pra transformar o Corinthians no vilão principal da temporada, sabe? Enquanto o Corinthians é meio que ele é só mais um obstáculo que aparece só na Casa de Bonecas. Aparece mais pra frente, mas nesse momento aparece só na Casa de Bonecas. Que ele é esse pesadelo, é o pesadelo com os olhos de dentes que gosta de seduzir pessoas, especialmente jovens rapazes, e matar eles e comer os olhos deles pelos olhos com dentes. É meio doido. Assim, mas enquanto o Corinthians ele tava só living a vida louca no quadrinho, aqui tudo é mais planejado. Ele é um cara que tem grandes planos contra o sonho pra poder se ficar livre dele, porque ele sabe que enquanto o sonho estiver livre no poder, ele vai ser encontrado eventualmente. Então ele meio que tá manipulando tudo por trás dos planos, com a Rose e tudo mais. Ele tem um plano de usar a Rose como vórtice pra poder se livrar do sonho e coisas assim. Agora, dos elementos mais curiosos de adaptação nesse arco tem a ver com Lita Hall e Hector Hall. Então, vou explicar um pouquinho aqui. Esses são dois personagens que, de novo, eram personagens da DC que já existiam, porque o Hector Hall, do jeito que ele aparece aqui, do jeito que ele aparece no quadrinho, ele é um outro Sandman. O que acontece? Pra quem não sabe, então Sandman não foi assim um conceito, o quadrinho do Neil Gaiman, ele não nasceu necessariamente uma coisa assim totalmente original. Já tinham outros personagens chamados Sandman. Você tinha o Wesley Dodds lá, que era da Era de Ouro, que usava a máscara de gás e atirava um gás do sono. E você tinha esse outro personagem lá nos anos 70, eu acredito 70, que era o outro Sandman criado pelo Jack Kirby. E que essa figura é muito mais assim, parece... É um personagem que eu nunca li nenhum quadrinho desse personagem. Eu sei que a Panini lançou uma coleção com esse personagem há um tempo atrás. Mas o que acontece? Ele era uma figura muito mais super-herói. É um super-herói com temática de sonho, com roupão de super-herói, capa, músculos e tudo mais. E, se eu não me engano, casado com Lita Hall. Lita Hall não tem esse nome à toa. Na verdade, o nome dela é Hipólita Hall, uma personagem que tá a ver com Mulher Maravilha. Eu, sinceramente, não sei muitos detalhes dela fora de Sandman, nunca li. Mas eu sei que é uma personagem que tá a ver com Mulher Maravilha. E que também é a esposa desse outro Sandman. E esse Sandman, ele tem dois sidekicks, que é o Sonho, o Bruto e o Glob.
que é o outro personagem aqui. E eu acredito que também esse garotinho, o Jed. Então, basicamente, o Neil Gaiman faz nesse arco de Sandman é pegar esse personagem, retconear ele, reinventar o que estava rolando e mostrar que, na verdade, ele não existe como a gente imagina, como a gente levava daquele de que ele existia no universo DC. Ele é basicamente o Hector Hall já morreu há muito tempo e ele tá lá basicamente como um fantasma, sem saber, vivendo no inconsciente do irmão da Rose por conta desses dois pesadelos eu acho que é Bruto e Glóbio, enfim, esses dois pesadelos que na verdade estão manipulando eles e fazendo com que eles existam e acreditem que estão vivendo nesse mundo de fantasia e de super-heróis ingênuos. E aí, inclusive, o quadrinho não é nem só o Sandman, mas no quadrinho, toda vez que eles mostram o que tá rolando na cabeça do Jed, nos sonhos dele, as cenas são desenhadas, inspiradas no Pequeno Nemo. Vocês conhecem o Pequeno Nemo? É uma tirinha de jornal tem mais de 100 anos, mas que é, muito, muito criativa, muito bem desenhada, muito impressionante. Então, é uma dessas joias dos quadrinhos lá do começo. E aí todas as cenas que aparecem no quadrinho desse Sandman com o Jed é inspirado no Pequeno Nemo. Mas aí aqui, na série, o que acontece? Eles separaram a relação do Jed com a Lita e o Hall, então eles não têm mais nada a ver um com o outro. Na verdade, agora a Lita é a melhor amiga da Rose, que tá acompanhando ela na viagem para encontrar o Jed. E o Hector, realmente, ela sabe que ele já morreu, tem mais ou menos 1 ano, mas ela fica tendo sonhos e visões dele o tempo todo. Mas o Hector aqui, ele é só um cara normal, ele não é um super-herói, não tem nada, ele não tem nada a ver com super-heróis, nenhum dos dois. Mas aí, então, e é importante eu frisar isso, porque essa história toda do Hector com a Lita acaba sendo muito importante, porque enquanto eles estão se relacionando no mundo dos sonhos, a Lita e o fantasma da memória do Hall, ela acaba engravidando no sonhar. Pra quem já leu Sandman, sabe que isso acaba sendo assim, o filho da Lita acaba sendo assim, extremamente importante pra história maior de Sandman até o final. Eu não vou nem falar, não vou falar pra quem não sabe, mas acaba sendo muito importante. Sinceramente, isso aqui é a minha opinião. Eu acredito que eles fizeram essa mudança porque eles querem manter a Rose e a Lita como personagens próximas, porque depois que passa a Casa de Bonecas, apesar da Rose ser uma personagem tão importante assim, ela só meio que volta lá na reta final do quadrinho de Sandman. E enquanto eu acho que aqui, se você tiver ela próxima da Lita e do filho dela, você tem talvez justificativas para você trazer ela de volta em temporadas futuras, manter ela uma presença mais constante. Eu acredito isso. Mas aí é curioso porque em uma adaptação que tá tão dedicada em deixar tudo mais amarrado e mais dinâmico, você acaba tendo que fazer mais trabalho quando você separa quando a subtrama do Jed e a subtrama da Lita e do Hector não é mais a mesma, é mais trabalho pra você. Mas aí eu jurava, então, que não teria nada em relação a esse Sandman do Jack Kirby, né? Porque, por mais que seja um personagem muito obscuro, não iam mostrar nada disso, mas meio que tiveram, porque aí o que acontece é que o Jed, no mundo dos sonhos dele, já que ele tá vivendo com esses pais adotivos que são os filhos da puta, que estão abusando dele pra caralho, pra conseguir, só porque eles estão interessados na pensão que eles recebem, por estarem cuidando dele. Aqui você tem esse outro pesadelo, que não chega a ser o Bruto Globo, não esqueci o nome desse personagem, mas que tá tomando a forma da mãe dele e que tá, ao invés de querer parasitar no Jed, tá mais interessada em ajudar ele, em ter uma fórmula de fantasia e escape enquanto ele tá sofrendo. E já que eles estabelecem aqui que o Jed ele é muito fã de super-heróis, quando ele tá nos sonhos dele, ele que assume essa forma do Sandman e coloca a roupinha de super-herói e tudo mais. E eu achei isso interessante, eu gostei que tava lá, porque quando eu comecei a ver, eu tava crente que não ia ter nada desse negócio do Sandman, do Jack Kirby, mas meio que tá lá sim, então eu fiquei feliz com isso. Mas então é isso, então no geral, a Casa de Bonecas, na série, ela é uma história que
que roda com muito mais... com um roteiro muito mais amarrado do que no quadrinho. Eu também gosto que a gente vê mais da galera, dos inquilinos da casa que a Rose fica enquanto ela tá procurando pelo Jed, que é essa casa muito, muito doida, porque já tem o dono da casa, que é o Hal, que faz show de drag. Aí você tem o casal que é Barbie e Ken, que são, assim, o casal... É um casal que é tão padrão, mas tão padrão, mas tão padrão, que eles chegam a ser assustadores. E a Barbie, mais pra frente, vai ser uma personagem super importante. Vai ter o jogo de você. Aí você tem as duas mulheres das aranhas lá, a Zelda e a Chantal. Puta que pariu, ninguém sabe qual é das mulheres. Você não sabe se você não sabe se elas são um casal, se elas são irmãs. E seja lá o que elas forem, elas são... Cara, são as mulheres góticas estranhas pra caralho. E o Gilbert, que é o Fiddler's Green, né? Disfarçado, que é na verdade, ele é a forma de um autor famoso, que é o H.G. Chesterton. Pra quem não sabe, procura no Google, é interessante. E na série é o Stephen Fry, fazendo, sabe... castings obviamente perfeitos. Então eu gosto que na série a gente passa um pouquinho mais de tempo com esses personagens, que são personagens muito interessantes e muito exóticos pra gente não passar tempo com eles. E ao mesmo tempo, a Rose, ela tá muito mais ciente do que tá acontecendo. O lance todo da Rose quando ela encontra o sonho no sonhar, ela sabe o que ela entende o que tá rolando, e quando ela acorda, ela lembra das coisas que aconteceram. Porque a Rose é só uma mortal nos quadrinhos, então, por mais que ela seja vórtice e tudo mais, ela não se lembra do que tá acontecendo nos sonhos, sabe? Quando ela acorda, era tudo um sonho, ela nem tem lembrança exatamente, é uma vaga lembrança, e no fim da história ela nem sabe exatamente o que aconteceu. O que eu acho que faz muito sentido em relação aos temas da história. Dos sonhos e dessa incidentalidade de você ser essa heroína que não tá muito ciente, mas é um pouco frustrante pra quando a gente quer torcer pra personagem, quer que a personagem tenha agência e sabe o que ela tá fazendo, ainda mais já que ela é a nossa protagonista na Casa de Bonecas. Então, no geral, com uma história coesa, a Casa de Bonecas na série é muito mais satisfatória do que no quadrinho. O que eu diria que, em contrapartida, eu sinto falta do quadrinho, e é uma coisa que tem a série, que vale pra série toda, é que eu sinto falta do mistério e da incerteza no quadrinho. Na série, eu sinto que eles estão muito desesperados pra explicar o máximo possível o quanto antes tudo o que tá rolando. Tipo, no momento que eles introduzem a noção do Vortex, eles imediatamente têm que explicar que é a Rose, o que faz o Vortex e tudo mais. Enquanto no gibi são coisas que a gente tem dicas do que tá acontecendo, e as coisas vão só fazendo mais sentido à medida que a gente vai lendo, e só no final tudo faz mais sentido, sabe? Eu acho que talvez o que mais me frustra nesse sentido tem a ver com serial killers, que a gente vai, nessa história, obviamente, eles vão parar na convenção dos serial killers, que é um conceito assim muito engraçado, muito sinistro, muito macabro, muito divertido, mas que é muito legal no quadrinho, porque eles chegam nesse negócio da convenção dos cereais e eles ficam pensando, caralho, que negócio é esse? Como assim, convenção de cereal? É só gente estranha que gosta de comer sucrilho? E aí eles vão dando as dicas aos pouquinhos. Tem gente que vai ler e vai pegar logo de cara. Tem gente que vai pegar mais no meio. Tem gente que só vai pegar quando as coisas ficarem muito óbvias. Mas só eventualmente vai ficando cada vez mais claro que, na verdade, é uma convenção de serial killers. Inclusive, eu acho que eu tenho que checar. Eu acho que eles nem usam a palavra serial killer no quadrinho, por mais que seja óbvio, mas... na série, em contrapartida, não só eles já vão, tipo... construindo de forma muito óbvia esse negócio dos serial killers desde o começo, desde a primeira vez que aparecem essa galera dos serial killers, a Good Doctor e sei lá, esqueci, o Nimrod, essa galera dos serial killers, eles têm que falar logo de cara, nós somos serial killers, caso você não tenha entendido. Quando chega a tal convenção, você já tá extremamente informado do que tá acontecendo, do que aquilo é uma convenção de serial killers e tudo mais, sabe? Eu acho que faltou... Eu senti na série uma certa insegurança de acreditar na inteligência do espectador, sinceramente. Por mais que, assim, qualquer um que leia o quadrinho vai entender também, mas o quadrinho acredita em você pra entender o que tá acontecendo. Sabe o que você me lembra? Me lembra o filme de Watchmen, quando no quadrinho de Watchmen tem a cena que a espectral, ela tem a epifania de que, na verdade, o comediante era o pai dela.
E aí, só que aí se você for ler no quadrinho, é muito óbvio que o comediante é o pai dela, qualquer um que for ler vai entender que o comediante era o pai dela, mas em nenhum momento eles falam que abertamente que o comediante era o pai dela. Enquanto no filme, quando descobrem isso, o Dr. Manhattan fala: o comediante era o seu pai? Porque a gente assume que quem tá vendo é burro e não vai entender. E toda a cena possível eles têm que repetir: não, porque o Edward Blake era o seu pai. E aí no final ela chega: oi mãe, eu descobri que o comediante era o meu pai. Então eu senti um pouco isso na série com relação aos serial killers. Sabe, qualquer um que for ler o gibi vai entender eventualmente que é uma convenção de serial killers. Mas na série eles têm que te explicar com todas as palavras que é uma convenção de serial killers o mais rápido possível, porque eles estão com medo que você não vai entender. E eu fico meio revoltado, eu fico meio puto quando um filme, uma série assume que eu sou burro, sabe? Eu fico muito puto. Eu levo pro lado pessoal, realmente. Mas enfim. Mas quando eles chegam na tal convenção, continua sendo bem engraçado. Aí eles continuam trazendo vários dos momentos mais memoráveis do que é você tá nesse lugar meio perturbador, porque é uma edição muito de humor negro, ela é assustadora, ela é um pouco de terror, mas ela também é uma comédia macabra, uma sátira, e tem a ver com essa questão de como o serial killer captura o nosso senso de modernidade e sensacionalismo nessa era moderna. E ao mesmo tempo eu acho o payoff do sonho, quando ele finalmente chega pra não só ele confronta o Corinthians, mas ele faz todos os serial killers terem essa autoconsciência de que não, eles não são o Coringa do Joaquin Phoenix se rebelando contra a sociedade, eles são só pessoas muito cruéis e muito mesquinhas e muito patéticas, que não são tão importantes quanto a narrativa que eles criaram na própria cabeça. Eu acho eu gosto muito dessa parte da história. Eu gosto no quadrinho e eu gosto como ficou na série. Se tem uma cena que eu senti falta, é a cena que nos quadrinhos é a cena que o Gilbert conta pra Rose a versão original da Chapeuzinho Vermelho, que eu acho muito boa. É macabro, é assustador, tem a ver com esse negócio do predatório dos serial killers, mas ao mesmo tempo tem a ver com esse negócio desses temas do sonho de Sandman, que as histórias sempre no final voltam às suas formas originais, que sempre são a forma, por mais que seja perturbadora ou desconfortável, é a forma que conquistou o mundo, porque revelam certas verdades sobre a humanidade, o que é até um pouco irônico. É até um pouco irônico que essa cena não esteja na adaptação de Sandman, por sua vez, né? Mas tudo bem, só um... Não faz tanta diferença assim, é só porque é uma cena que eu gosto bastante do quadrinho. Mas enfim, eu falei pra caralho, né, gente? Eu acho que tá bom, né? O importante é Sandman. Eu sei que eu falei muitas ressalvas minhas, e tem coisas que eu não gostei na série, mas no geral eu tô satisfeito com ela. Eu sei que é uma adaptação feita com carinho por Sandman. Eu acho só que talvez não seja assim, não é uma adaptação que tenha o mesmo impacto que o quadrinho tem. Tipo, o quadrinho é um marco dos quadrinhos, e essa série é uma série legal, interessante, as pessoas parecem que estão gostando, mas eu não diria que ela é um marco, sabe? Então, vejam a série. Estou empolgado pra continuar vendo a série. Estou empolgado pra ter uma segunda temporada. Eu sei que foi renovado já. Espero que a Netflix não cancele depois da terceira temporada, porque ela é uma filha da puta, mas tô interessado. Ela tá se esforçando pra fazer jus ao quadrinho, mesmo que ela nunca chegue a ser tão experimental ou diferentona quanto o quadrinho, mesmo sendo uma adaptação fiel. Mas é isso, então, como relembrando que se tem uma lição que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que leiam Sandman, pode ver a série, recomendo, veja a série, se divirta, mas leia Sandman, não fique achando que, porra, não precisa... Vi a série, não preciso ler o gibi. Leia a caralho do gibi. É obrigatório, cara. Se tem qualquer vaga interesse em quadrinhos, Sandman é obrigatório, cara. É uma... E se você, sabe, se você não tem tanto interesse em quadrinhos, acho que... Porque, porra, quadrinhos é só coisa de super-heróis, se não se interessa e tal, acho um ambiente muito masculinizado e tudo mais. Caraca, amigo ou amiga, Sandman é isso que você estava procurando. Você estava procurando por Sandman. Leia, é uma joia da cultura pop, eu acho que tem que ser celebrada, e tem que ser celebrada da sua forma original. Sandman não é um dos quadrinhos mais importantes e mais famosos dos últimos 30 anos só pra poder ter virado uma série agora. Não, é uma obra foda por si só. Então leia Sandman.
leia. Se você não puder comprar Sandman, não tiver como ter acesso a Sandman, já falei, já sabem. Não tem vergonha, recomendo. Pode ler Sandman por outros meios, sim. O importante é que você tenha acesso a essa joia da cultura pop e da arte sequencial. E é isso, gente. Então, vocês podem falar aqui, como sempre, eu estou a favor eu sou totalmente a favor de engajamento. Falem aqui o que vocês acharam da série, o que vocês acham da adaptação da série, o que vocês esperam do futuro da série, o que vocês acham dos quadrinhos. Escrevam aqui também por que você acha que as pessoas deveriam ler Sandman. E se quiserem colocar assim fontes para onde as pessoas podem encontrar Sandman, já que caso a pessoa não tenha a capacidade de comprar Sandman porque está custando o olho do cu, também tá válido. Eu acho que o importante é não ser uma pessoa cínica falando da série. Eu falo da série de forma sincera, falar da série de forma falando do que eu gostei, falar da série entendendo qual foi o esforço feito na série, falar de forma crítica e inteligente, mas não ser uma pessoa assim cheia de soberba, que se acha superior que as outras só porque ela lia o gibizinho do Sandy, do João Pestana, quando tinha 13 anos, porque era uma criança solitária e que não tinha nada pra fazer e tinha aprendido como funcionava o Scam, porque a vida dela era muito triste, os pais brigavam e aí ela achava muito, muito conforto lendo quadrinhos. Mas enfim, eu acho que ficou oversharing demais. O importante, pra mim, é aproveitar essa uma oportunidade não só pra falar sobre a série, mas pra recomendar a série em suas outras formas. Então, leiam um quadrinho. Eu acho que é a forma mais saudável de espalhar culturalmente as coisas. Então, galera, um beijo na bunda de vocês. Vejo vocês nos seus sonhos, eróticos ou não. E até mais. Tchau.